Boa noite, é um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer ao pessoal da comissão pelo convite. Eu sou Wagner Cid, sou neurologista, sou aqui de Maceió, mas fiz minha residência lá em São Paulo, no HC, e hoje trabalho na Sanar e também sou editor de uma plataforma chamada Neuropost, que eu convido você a conhecer se você ainda não conhece, tá certo? Essa aula aqui é, inclusive, uma das aulas que a gente apresenta no nosso curso de neuroanatomia, lá do Neuropost. É uma aula básica de introdução, contextualizando achados anatômicos, semiológicos, clínicos. E para começar, eu queria falar com vocês aqui com relação a essa linguagem diferente da neurologia, né? Eu entendo que a maioria do pessoal que está aí está em formação nesse momento, muitos não vão ser neurologistas, mas as doenças neurológicas, elas são muito frequentes. E você vai se deparar com elas em algum momento de sua vida. Então é importante conhecer essa linguagem. Então vamos começar aqui pela barriga. Pô, esse cara é louco aí. A Alan trouxe um cara louco. Vai mostrar um caso do abdominal. Eu vou te mostrar porque isso é bem importante para contextualizar com a linguagem que a gente utiliza na neurologia, tá certo? Então faz esse exercício mental aí você. Chega no seu plantão um homem adulto jovem com dor abdominal há 3 dias, localizada lá na fossa ilíaca à direita. Isso aí qualquer estudante do quarto, quinto ano de medicina já manja bem, né? Vai examinar o paciente, o exame abdominal, dor, palpação na fossa ilíaca direita, aquela manobra de Bloomberg positiva, né? Rapaziada, o que você pensa de um caso desse? Vocês sabem mais do que eu, estão carecas de saber, né? Pessoa jovem com dor abdominal aguda no quadrante inferior direito, manobra de descompressão brusca positiva, você vai pensar em apendicite como hipótese diagnóstica, né? Como uma delas, provavelmente é a primeira hipótese que você vai pensar. Eu venho passar aqui para você, na verdade, outra língua, né? A língua, um alemão, você está falando do português, vamos falar o alemão agora, que é a língua da neurologia, que é um pouco diferente e a gente vai explicar por que é diferente. Então, muitas vezes, quando pensamos no diagnóstico, né, na prática, a gente vê direto. Pô, o cara tá com uma dor na barriga, eu já penso em apendicite. O cara tá com uma dor torácica, eu penso em infarto agudo do miocárdio. Então, a gente, do ponto de vista prático, em medicina interna principalmente, tem uma tendência a agrupar os achados da história clínica do exame físico e conferir um diagnóstico etiológico. Em neurologia, principalmente para a gente que está começando, isso pode ser bastante perigoso, tá, pessoal? Porque a quantidade de diagnósticos diferenciais em neurologia, ela é muito extensa. Então, e a gente pode deixar dessa forma passar possibilidades importantes. Então, existe um certo protocolo na neurologia, existe uma razão pela qual a gente faz isso. Tá? O diagnóstico em neurologia, ele segue um passo a passo. O primeiro diagnóstico, então, ele é topográfico. Por isso que é muito importante você conhecer neuroanatomia. Se você não sabe a localização do problema no sistema nervoso, você vai passar apuros na solicitação de exame, na interpretação de exames e conferindo valor anormal a exames complementares também. Então, isso é um grande motivo de vinda do paciente ao consultório de neurologia. Ele chega no consultório com um exame complementar que não bate com o quadro clínico. Então, uma vez que o diagnóstico topográfico ele está errado, você nunca mais vai se achar no caso. Por isso que é fundamental conhecer os princípios básicos de neuroanatomia. Por isso que a gente faz o curso de neuroanatomia do Neuropost, que essa é uma das aulas dele, né? Nosológico, então, o diagnóstico nosológico é o quadro que é inflamatório, é infeccioso, é vascular, é neoplásico. Muitas vezes a gente não dá o nome completo. Você joga ali aquela hipótese nosológica para aumentar a possibilidade de diagnóstico diferencial. Sindrômico, olha só, no exame físico tem achados, sinais e sintomas que configuram síndromes. Essas síndromes, elas restringem as topografias, por exemplo, isso é muito importante, né? E por fim, a gente vai para a cadeia etiológica, concluir o diagnóstico, juntando todas essas informações e direcionando os exames complementares a serem solicitados. Então, em neurologia, muitas vezes a gente pensa assim, por isso que é importante topografar. Vamos trazer essa linguagem para a medicina interna, então, para ver como fica interessante. O mesmo paciente com dor aguda na fossa ilíaca direita. Vamos pensar na topografia, né? Você vê como isso pode te ajudar. Fossa ilíaca direita, o que tem ali? Lembra da anatomia? Tem apêndice, tem ovário, tem trompa. Olha só, então a gente já expandiu as possibilidades baseado na topografia, uma coisa bem intuitiva até, né?
Nosológico, a instalação aguda, você vai pensar em um quadro inflamatório infeccioso. Sindrômico, então ali no caso você tem abdômen agudo, né? Um abdômen agudo cirúrgico, a manobra de descompressão brusca positiva, ela sugere bastante isso, vocês sabem melhor que eu. Então você tem aquela síndrome ali, baseado naquela síndrome, inclusive, você pode tomar uma conduta, muitas vezes sem saber até o diagnóstico etiológico, pede o exame necessário, indica a intervenção necessária. E por fim, o diagnóstico etiológico, muitas vezes, ele é um diagnóstico retrospectivo, né, pessoal? Opera o paciente, o cirurgião vai lá, indica a cirurgia, quando vê, não é apendicite, às vezes é uma doença da trompa em mulher, por exemplo, ou então é uma apendicite, você confirma aquele diagnóstico. Mas você veja que se você faz esse passo a passo, as coisas tendem a ficar mais claras na sua cabeça, né? Mesmo em medicina geral. A gente faz muito isso em neurologia. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de estruturas muito complexas, as estruturas neurológicas. Um sintoma neurológico como fraqueza muscular, que a gente está vendo aqui, ele tem causas infinitas, né? Uma bíblia de causas diferentes. Você precisa de um funil para reduzir essas possibilidades. Então vamos ser práticos, pessoal. E quem que é o funil que reduz as possibilidades? São as nossas armas semiológicas, tanto da história clínica quanto do exame neurológico. Então, a partir desse pensamento topográfico, sindrômico, nosológico, utilizando a anamnese e o exame neurológico, você vai reduzir aquela Bíblia para alguns versículos, né? Então, essa é a importância prática de fazer esse estudo pormenorizado em neurologia, né? Entender neuroanatomia, entender semiologia, porque é ali que você vai chegar na topografia. Então, olha o fluxo que a gente usa em neurologia, tá? Que é um pouco diferente das outras especialidades. Você tem a queixa, a gente tem fraqueza muscular aqui, você faz a anamnese, você faz o exame neurológico, e aí você tenta chegar num diagnóstico topográfico primeiro. Sempre é o primeiro objetivo, né? Então tem isso em mente. Pega um sintoma neurológico como fraqueza, tem que topografar primeiro. Isso vai restringir muito as possibilidades diagnósticas, vai fazer eu solicitar o exame correto. Nosologia, é agudo, sugere um quadro infeccioso inflamatório, é súbito, sugere vascular, é crônico, degenerativo, neoplásico. E aí, esses achados do exame físico e da história clínica vão configurar síndromes, né? Essas síndromes também ajudam a topografar. Você vai solicitar os exames direcionados, vai ter o diagnóstico etiológico final para programar o seu tratamento. Então, muitas vezes, pessoal, atalhos nesse caminho aqui, que é meio irresistível, né? Você está na prática, você vê um caso interessante, você quer cravar a etiologia. Para a gente que está começando, não é interessante isso, e eu faço isso no meu prontuário médico até hoje, né? Separo os diagnósticos topográfico, sindrômico, nosológico, isso me ajuda muito a reduzir as possibilidades de erros. Então é isso aí, fraqueza muscular, isso que a gente vai falar hoje, vamos entrar no nosso assunto então, para você entender por que a gente está fazendo a abordagem dessa forma. Você tem um sintoma que o paciente te refere, um sintoma muitas vezes subjetivo, que ele tem causas infinitas aí, intermináveis. E você, com a maior tecnologia do mundo, com acesso a toda a tecnologia, se você não localiza bem tua lesão, com tua anamnese, com teu exame neurológico, você está perdido. Você nunca vai ter uma chance grande de você errar o diagnóstico desse paciente e valorizar de forma excessiva exames complementares. Então é isso que se apresenta para você, o paciente com fraqueza muscular, esse mundo de informações, e você tem que encontrar o Wally, né? Você tem que encontrar a causa, aquele personagem dos quadrinhos. E a pergunta é básica, né? O que faz a gente mover? Então, estamos falando de fraqueza muscular, dificuldade de movimento. O que nos faz mover? São os músculos, correto? Não é bem assim, pessoal. Na verdade, os músculos são a via efetora final de uma via bem complexa que envolve, na verdade, o sistema nervoso central e principalmente um comando cerebral. Então, quando você está falando em movimento, em motricidade, você tem que conhecer essa via, porque lesão em algum ponto dessa via vai resultar em fraqueza muscular. E a gente já não conversou que o passo inicial é localizar, é topografar a fraqueza muscular? Então, fraqueza muscular, você sabe, a lesão do paciente está em algum ponto dessa via. Essa via da motricidade, ela começa lá em cima, no córtex cerebral, na área pré-central, no giro pré-central, no córtex motor primário, desce por um trato piramidal, esse trato piramidal ele tem um trajeto descendente no cérebro, no encéfalo, passa pelo tronco encefálico, ele cruza para o lado contralateral, no bulbo, Isso é uma informação muito importante do ponto de vista neuroanatômico, tá? A gente vai ver aqui ao longo da aula.
Ele cruzou para esse lado contralateral, desce pela medula, aqui no final da medula, então, ele vai fazer uma sinapse. Então, são dois neurônios, né? Primeiro o neurônio motor superior, ele faz uma sinapse com o neurônio motor inferior. E olha só, o neurônio motor inferior, ele está localizado na medula, mas funcionalmente ele faz parte do sistema nervoso periférico. É o início do sistema nervoso periférico. Então, daí ele sai da medula, essa via, ganha os nervos periféricos, junção neuromuscular, músculo, e aí você tem o movimento, tá? Você viu que essa via é uma via de dois neurônios, neurônio motor superior e inferior, que tem duas porções, em azul, sistema nervoso central, encéfalo e medula, em verde aqui o sistema nervoso periférico. Então, você tem que ter essa via em mente quando você está avaliando um paciente com fraqueza. A primeira coisa que você quer saber aí é onde está essa lesão. Isso vai te ajudar muito do ponto de vista prático, tá? Por que localizar? Porque, olha só, as doenças como são diferentes. É AVC na cabeça, é abscesso, é tumor no tronco encefálico, são meningoencefalites, doença desmelinizante, na medula, B12, sífilis, pode ser tumor também. Nervo periférico, você tem Guillain-Barré de forma aguda, de forma crônica, diabetes, intoxicações, quadros tóxico-metabólicos. A junção muscular tem várias doenças, uma delas é miastenia, você tem outros como Eaton-Lambert, por exemplo. Eaton-Lambert, cara, você falou um nome muito legal aí, esse diagnóstico difíceis. O neurologista, pessoal, chega nesse diagnóstico difícil é por esse caminho aqui, tá certo? O cara que é muito experiente já, professor Jamaria, ele olha o paciente, ele já tá sabendo o diagnóstico etiológico. Mas a gente aqui, que é a galera das ruas aí, da vida real, das selvas, a gente tem que se acostumar com isso, né? O teu diagnóstico legal, ele vai sair da topografia, é isso que a gente vê na prática todo dia, né? Miopatias, músculos, doenças agudas como inflamatórias, que tem tratamento, doenças crônicas como distrofias musculares. Então, observe que dependendo da localização, a etiologia é completamente diferente. E para localizar, pessoal, em neurologia, primeiro, tem que ter paciência, né? Realmente, você pode ter todo o conteúdo do mundo, você pode ter toda a teoria do mundo, se você não for um cara paciente, se você não compreender o que o paciente está falando, muitas vezes é difícil, né? A comunicação não é fácil, então o que a gente fala aqui é uma coisa didática, mas na prática a teoria é bem diferente, né? Então é importante sempre ter esse conceito básico, consolidado em você, e pegar o paciente, fazer a anamnese, procurando sinais e sintomas que vão topografar a lesão. E aquela coisa, né, pessoal? O paciente ele fala para você que ele tem fraqueza. O que, é que você deve avaliar? Várias coisas, né? A instalação, começou há 1 hora, começou há 2 anos, isso é bem diferente. Muda as nosologias, né? Aguda, instalação aguda, súbita principalmente, instalação súbita sugere quadro vascular, como AVC. Uma instalação mais tediosa, lenta, sugere transtornos degenerativos, neoplásicos. É importante ver o padrão da fraqueza, é mais em membros inferiores, membros superiores, é mais distal, por exemplo, a dificuldade do paciente é para manusear talher, manusear lápis, é mais proximal, a dificuldade é para levantar os braços, colocar uma roupa no varal, na perna também, é mais distal, o pé caiu, é mais proximal, o paciente está com dificuldade de subir escada, de levantar de uma cadeira. Esses padrões, como a gente vai ver, ajudam muito na topografia, tá? Existem outras vias associadas, associação de transtorno sensitivo, transtorno autonômico, transtorno cognitivo, tudo isso pode contribuir para a topografia. Mas aqui você quer no exame físico, que é uma parte muito importante, transformar uma queixa subjetiva, né? O paciente te fala, estou com fraqueza, você vai acreditar nele e vai examinar. A primeira etapa do exame, então, é avaliar realmente se o paciente tem fraqueza e caracterizar o tipo, né? E eu passo essa dica para vocês aqui, pessoal. Formas bem sensíveis de avaliar fraqueza são essas aqui. A primeira delas é a velocidade de movimento, né? Você pedir para o paciente fazer essa manobra do finger tapping. Se o paciente está muito lentificado, isso é um método sensível de identificar que o paciente, esse cara tem fraqueza muscular mesmo, provavelmente, tá? É específico, não. O paciente com Parkinson pode ter isso também, mas é outro contexto, tá certo? As manobras deficitárias também, elas são bem sensíveis, como a manobra dos braços estendidos, pede para o paciente estender os braços, se ele cai, pronando principalmente um dos braços, sugere fraqueza, você pode fazer isso nos braços ou nas pernas também, tá certo? E tem aquelas famosas manobras de oposição, né? Você não precisa ficar examinando articulação por articulação nos pacientes, né, pessoal? Pelo amor de Deus, principalmente você que é médico generalista, né? Essa avaliação pormenorizada, avaliação contra a força do examinador, para graduar em níveis diferentes, é uma coisa muito do especialista, né?
Na prática, ali, o que você vai fazer é avaliar o músculo proximal dos dois lados, tipo, levantar os braços, o deltoide, pedir para o paciente fechar as mãos. Na perna, a mesma coisa, pedir para ele levantar a perna, iliopsoas, quadríceps, o pé, se o pé está caído, ou se não. E aí, existe uma graduação para isso, aqueles graus, né? Grau 0, grau 5. Cara, não esquenta muito com essa teoria, não. Decorar ser grau 2, grau 1, grau 1,5. Pelo amor de Deus, pessoal. É pegar a ideia geral, né? O paciente está fraco, realmente está fraco, ele não consegue me vencer aqui. É proximal, é distal, é assimétrico, é simétrico. Isso é o mais importante para você no estágio atual, né? Ver que o paciente realmente tem uma fraqueza e tentar estabelecer o padrão. E para quem está mais básico também, as nomenclaturas atrapalham a neurologia muitas vezes, né? Então, paresia é um achado do exame físico que denota para você fraqueza. Plegia é uma paralisia, você não mexe em nada, né? Tem curiosidade para você, não muda muita coisa. Uma vez que você examinou o paciente, que ele chegou com uma queixa de fraqueza, você confirmou no teu exame, né? Você viu o padrão, então você já sabe, cara. Tem fraqueza muscular, o problema é na via da motricidade em algum lugar aqui. Cabe a você, com os achados do exame da história, localizar o problema primeiro, topografar nessa via muito longa ao lado. Então, você confirmou que o paciente tem fraqueza, você tem um problema seguinte, que agora é uma via longa envolvida. Como que a gente vai afunilar? Melhorar essa localização através do exame neurológico. Então, tem alguns parâmetros que são utilizados, como tônus e trofismo. Não sei o que é isso. Vamos ver. Reflexos profundos, lembra do reflexo, aquele do martelinho? Fundamental o exame da motricidade, né? E o reflexo cutâneo plantar, que é famoso, né? Reflexo cutâneo plantar é aquela cosquinha que é feita na região plantar do paciente, com o objeto rombo, e aí há uma reação do dedão do pé. Quando essa reação aponta para cima, o dedão do pé está em extensão, a gente chama isso de Babinski, tá? O Babinski é uma resposta patológica no adulto, que é o dedão em extensão apontando para cima. Nas pessoas normais, essa cosquinha geralmente é indiferente ou aponta para baixo. Cursa com flexão do dedão. Então, fraqueza muscular, como você vai topografar? Primeiro com síndromes clínicas. Tem duas síndromes clínicas bem definidas, baseadas na combinação desses achados que a gente comentou aí da motricidade. Depois você vai ver o padrão de distribuição e os sintomas associados. Tem sintoma associativo? Tem sintoma cognitivo? Então, síndrome clínica vai vir disso, dos reflexos profundos e superficiais e da avaliação do tônus e trofismo. Isso vai dicotomizar, isso é bem interessante, tá? Isso vai dicotomizar aqui já, essas duas síndromes baseadas nisso, vai dicotomizar para você em duas topografias básicas, uma topografia central, está relacionada à síndrome piramidal, e uma topografia periférica, que a gente chama de síndrome da unidade motora. Então, tem duas síndromes do exame físico neurológico que já dicotomizam bem aqui em azul e em verde para vocês, tá certo? Qual é a dica, Vagão? Pelo amor de Deus, cara, tenho que estudar várias coisas, como é que eu vou lembrar disso? Então eu falo sempre, brinco sempre com o pessoal, né? Piramidal, pirâmide. Lembra da pirâmide? Tá apontando para cima, né? Então, a pirâmide aponta para cima, a lesão tá onde? Tá lá em cima. Ou no encéfalo, ou na medula espinhal. Tá apontando para cima, tudo tá para cima, tudo tá aumentado. Como assim, Wagner? Reflexos profundos, aumentados, exaltados. Você bate o martelinho lá, o cara bem rígido a resposta, né? Sinal de Babinski, que é aquela cosquinha, o cutâneo plantar, ele está apontando para cima, está em extensão. Hipertonia, o tônus muscular está aumentado, travado. Você tenta mexer na articulação do paciente, você não consegue, ela fica travada, né? Então, de síndrome piramidal, isso quase que invariavelmente sugere uma lesão no sistema nervoso central. Por outro lado, a síndrome da unidade motora é o que não tem na piramidal, né? É uma fraqueza sem aqueles achados, você pode decorar assim, né? Reflexos profundos estão normativos, estão hipoativos, o tônus ele pode estar normal, pode estar hipotônico, pode estar molão o paciente. E você pode ter também atrofia, hipotrofia e até mesmo as fasciculações, certo? Vamos ver exemplos disso aqui. Então, síndrome da unidade motora, a depender da combinação desses achados, pode localizar o problema em alguma dessas topografias. Neurônio motor inferior, nervo periférico, junção neuromuscular e músculo. Então, olha só, síndrome piramidal, exemplos, né? Olha os reflexos como estão na síndrome piramidal. Essa é uma paciente nossa, com um quadro pós-acidente vascular cerebral, essa manifestação aqui, você vê que o reflexo dela está bem exaltado. Você bate o martelinho tem uma resposta bem importante, né? Bem exaltado o reflexo.
Sugere piramidal. Esse aqui também é um achado clássico, né? Faz a cosquinha no paciente, ele responde com esse sinal aqui. O hálux para cima, apontando para cima, em extensão. Esse é o sinal de Babinski, é o famoso. Por outro lado, aqui está vendo esse vídeo que não é meu, mas é um exame de um paciente, do tônus de uma paciente. Você vê que está dura, né, a extremidade, muito dura, tem dificuldade de movimentar a extremidade, uma hipertonia. Por outro lado, aqui, quando o paciente ele tem um reflexo normativo ou um reflexo hipoativo, você observa que frustra, né? Um paciente aqui com atrofia muscular, reflexo hipoativo, atrofia muscular, sugere unidade motora, assim como esses movimentos involuntários aqui que você vai observar na batata da perna desse paciente. Esses movimentos involuntários da musculatura, dando movimentos vermiformes, eles são conhecidos como fasciculações, tá? Sugerem particularmente transtorno do neurônio motor inferior, pessoal. Agora eu já tô craque. Surgiu piramidal, é sistema nervoso central. Se não tiver piramidal, é periférico. Cuidado, viu? Seja malandrão. Quadros agudos, eles podem não evoluir com esses achados da síndrome piramidal, fechado? Então você vai se basear em outros parâmetros que a gente vai ver aqui. Mas cuidado com os quadros agudos, na fase aguda. Então beleza, Wagner. Topografou piramidal aí, e não piramidal, que maravilha, né, cara? Mas aí não resolveu o meu problema, né? Ainda tá longa demais a via, você vê cérebro, medula, são locais diferentes, exames diferentes que você vai estudar. Essas síndromes clínicas piramidal e da unidade motora, elas são essenciais, são fundamentais para dicotomizar, mas só elas, muitas vezes, não vão resolver o problema. Você precisa do padrão de distribuição da fraqueza e dos sintomas associados para refinar essa tua topografia, refinar essa tua localização. Então vamos passo por passo, né? Vamos viajando aí, como a gente faz no curso de neuroanatomia, do Neuropost, né? Essa é uma das várias aulas. Aquela coisa, né, pessoal? Se você não compreende a neuroanatomia bem, os princípios básicos, você não vai para frente, né, em neurologia, porque a linguagem fundamental da topografia é essa, né? Muitas vezes até na faculdade que você estuda não passou rápido ali anatomia, enfim. Então a gente faz uma abordagem mais funcional da neuroanatomia para a prática, né? Sem aquela firulagem grande, que é bonita, legal, mas muitas vezes você não precisa daquilo tudo para resolver um caso, né? Então vamos lá. Quando que uma fraqueza ela está localizada no córtex cerebral, pessoal? O que é que pode acontecer? Primeiro, o córtex cerebral motor, ele tem essa distribuição somatotópica. O que é isso? Locais diferentes do corpo, eles estão representados em topografias distintas no cérebro. Como assim? Observe que na porção aqui mais lateral do hemisfério cerebral, visto de frente, você tem aqui as mãos e a face. Na porção mais medial, a perna, a representação cortical da perna. Então, as lesões corticais, elas podem acometer preferencialmente algumas dessas regiões. Por exemplo, uma lesão aqui, ela pode acometer principalmente a região dos braços e da boca, cursando com um padrão de hemiparesia, mas uma hemiparesia que tem um predomínio braquifacial. Então, você pegou uma hemiparesia com predomínio no braço e na face, tem que lembrar que essa lesão pode estar no córtex, mas na parte mais lateral. Exemplo disso, um AVC, acidente vascular cerebral, de artéria cerebral média. Você vê que esse AVC, perdão, ele acomete essa região aqui mais lateral do cérebro e poupa a região medial da perna. Por outro lado, a lesão em córtex cerebral acometendo essa região aqui da perna, né, pode dar um padrão de hemiparesia de predomínio crural da perna, hemiparesia de predomínio em um membro só, particularmente na perna, tá, pessoal? Esses padrões que evoluem com paresia de um membro só, eles devem lembrar sempre a possibilidade de transtornos periféricos também, tá, pessoal? Tem que ficar bem esperto, esse é um conceito um pouco mais avançado, mas tem a noção que uma paresia de predomínio crural, ela pode ser por lesão cortical naquela região medial, tá? Pessoal, são 19h45, eu peço o pessoal da liga para me falar quando tiver avançado no tempo, tá certo? Até quando eu possa falar. Então aqui, por outro lado, você vê que esse AVC de cerebral anterior, ele acometeu a região mais medial do cérebro, né? Então pode evoluir dessa forma com essa paresia crural. Ah, Wagner, e como é que eu posso suspeitar também que a lesão está no cérebro? É tranquilo, cara. Se o paciente ele tem, por exemplo, uma hemiparesia, uma fraqueza, e está com dificuldade de fala, de linguagem, você sabe, pô. Cognitivo está lá no cérebro. A visão, os tratos visuais passam lá no cérebro também. Perdeu um campo visual, está com hemianopsia, à direita, associada à hemiparesia.
tá com um transtorno, sei lá, da memória associado. Então, associou duas vias diferentes que estão no cérebro, tá no cérebro a lesão também. Isso facilita para você. Aqui essas informações elas descem, né, pela coroa radiada e pela cápsula interna. Essas fibras, quando chegam na cápsula interna, isso é um conceito importante, né? Então aqui você está vendo a coroa radiada, desse lado, e as fibras da cápsula interna. Observe que na coroa radiada, elas ficam separadas ainda, né? As fibras da perna estão separadas das fibras dos braços. Mas na cápsula interna, quando há lesão na cápsula interna, isso já compromete ali tudo, empacotado, né? Tá tudo junto. Então o cara ele vai ter uma hemiparesia completa e proporcionada. Paralisou tudo, face, braço, perna, porque aquelas fibras já se juntaram ali, vocês concordam? Então tá tudo misturado, tá, pessoal? Então é um padrão típico aí da cápsula interna, um fato aqui, AVC lacunar de cápsula interna, que pode cursar dessa forma, com hemiparesia completa e proporcionada. Tronco encefálico, então, quando reconhecer que a lesão está no tronco encefálico, é um princípio básico, né? O tronco encefálico ele é a sede dos núcleos dos nervos cranianos, os nervos que vão para o segmento craniano, cabeça e pescoço. Então, os nervos que vão aí para a motricidade ocular extrínseca, que alinham os olhos, a mímica facial, a musculatura da fala, da deglutição. Então, se o paciente ele tem um comprometimento disso, você tem que pensar na possibilidade de troncoencefálico. Como assim? Ah, o cara que está com uma paresia entortou o olho, está com o olho torto, desalinhamento ocular, estrabismo, visão dupla. O cara que está conseguindo, está muito a fala, está muito alterado, está engasgando muito, tem que lembrar da possibilidade de troncoencefálico nesses pacientes. Perdão, pessoal. Então, esse é outro conceito básico aqui, né? O trato piramidal, você viu que ele vem, córtex, coroa radiada, cápsula interna, desce para o tronco, e olha só, que importante, ele cruza no bulbo, né, nas pirâmides bulbares, para o lado oposto. Então, o córtex esquerdo controla o lado direito do corpo da motricidade, né? Mas observe que os núcleos dos nervos cranianos, eles estão próximos do trato piramidal antes dele cruzar. Essa informação é informação neuroanatômica fundamental, né? Então, se eles estão antes do cruzamento, quando há uma lesão nessa região do trato piramidal de um núcleo do nervo craniano, você tem a paresia do nervo craniano de um lado e a hemiparesia dos músculos do corpo do outro. Olha só que padrão interessante, né? Que a gente chama isso de hemiparesia, ou um padrão alterno. Paresia de um nervo craniano de um lado e paresia dos músculos do corpo do outro. Fechado, pessoal? Então, um exemplo aqui de lesão para você na ponte, que pode evoluir dessa forma tranquilamente com hemiparesia alterna. Fechado? Vamos descer mais. E na medula cervical, como que se comporta esse padrão lesional? Lógico, né, pessoal? Todos os comprometimentos do sistema nervoso central, encéfalo e medula, podem evoluir com síndrome piramidal, né? Na medula cervical, particularmente, o padrão que a gente vê é de tetraparesia. Então, você veja que não é mais aquele padrão de imediato que a gente chama, de um lado só do corpo. Como a medula é menor, pequenas lesões já são suficientes para causar tetraparesia. E lembra que está poupando aqui tudo relacionado a nervos cranianos, né? Ficar esperto para isso. Uma lesão aqui, por exemplo, C5, com estenose do canal, comprimindo a medula, afetando as fibras antes delas saírem para o plexo braquial, por exemplo, né? Já na medula torácica e lombar, o padrão é um padrão pode ser em paraparesia, tá certo? Ficar esperto para esses padrões mais simétricos, quando tem piramidal, para recordar você a possibilidade, então, de lesão medular. Exemplo para você aqui de uma mielopatia torácica, mielopatia longitudinal extensa, por doença de Devic, neuromielite óptica. Então, o nome bonito, doença de Devic, né, mas ele chega, a primeira coisa é a localização, senão você não vai nem chegar lá. Você vai pedir ressonância do crânio para o paciente. A lesão está na medula, né? Hérnia grande aqui, da cauda equina também. E lembrar sempre, né, pessoal, quando suspeitar de mielopatia, além do padrão motor, o achado sensitivo da mielopatia, da doença da medula espinhal, é um achado bem típico, né? Nível sensitivo. Então, o paciente que ele fala para você, ó, daqui para baixo eu não sinto, né? Desse dermátomo para baixo eu não sinto. Representando ali aquele segmento medular afetado. Então, lembrar sempre dessa possibilidade, a possibilidade de mielopatia, quando há a presença do nível sensitivo associado. Fechado? E isso aqui é muito importante também, pessoal. A medula espinhal, ela carrega as fibras autonômicas, que vão para a bexiga e os intestinos.
Então, todo paciente que você pega com alteração neurológica, que tem comprometimento marcado de bexiga, retenção, incontinência urinária, lembrar da possibilidade de medula espinhal. Isso a gente fala em mais detalhes no curso de neuroanatomia, por que isso acontece, tá? Descendo na via aqui, você está numa topografia bem interessante, né, que é o neurônio motor inferior, que apesar de ele estar na medula, pessoal, ele funcionalmente já faz parte do sistema nervoso periférico. Então, quando você vai suspeitar de uma doença no neurônio motor inferior, primeiro é a assimetria, tá? Qual que é a doença do neurônio motor mais típica? É a esclerose lateral amiotrófica. Ela, que na verdade pega o neurônio motor superior e inferior. A gente está falando aqui do neurônio motor inferior. Tem algumas dessas doenças que pegam só o neurônio motor inferior, tá? Como a poliomielite no passado era. Característica marcante é a assimetria dos achados motores, né? Distribuição por diversos segmentos cranianos, pacientes têm disfagia, tem alteração de fala, braço, perna. O quadro motor puro não tem achado sensitivo, né? O comprometimento do neurônio motor é assimétrico. As fasciculações são marcas desse tipo de condição, tá certo? A atrofia muscular também geralmente é bruta, é muito significativa. E como você já viu, pega diversos segmentos diferentes. Protótipo aí, esclerose lateral amiotrófica. Pega, na verdade, dois neurônios, superior e inferior, né? Tem essa característica. Lembrando aqui do grande Stephen Hawking, que faleceu recentemente, tem um filme muito bom sobre ele, né? E uma neuropatia periférica? Como você suspeita que a doença está no nervo periférico, então? É tranquilo, né? Ela é a única síndrome da unidade motora, na verdade, que evolui com achados sensitivos motores. Então, isso já é uma dica muito prática para você, quando suspeita de uma síndrome da unidade motora, é que se tiver achado sensitivo, sugere nervo, né? O padrão pode ser diferente, pode ser uma fraqueza, transtorno sensitivo em bota, luva. Como que é isso? É pior nas pernas, começa nas pernas e depois evolui para os braços, mas em menor intensidade, né? Tanto sensitivo quanto motor. Esse é um padrão em bota e luva, então está associado às polineuropatias, doenças que acometem nervos e que acometem nervos, na verdade, de forma simétrica no corpo, né? De forma global. Então, isso pode estar associado a uma neuropatia diabética de forma crônica, de forma aguda, a uma polirradiculoneuropatia, na verdade, que a gente conhece como Guillain-Barré. Por outro lado, você pode ter uma compressão local de algum nervo, como fibular, na cabeça da fíbula aqui, num sítio suscetível. O paciente ele tem achados sensitivos motores na distribuição daquele nervo apenas. Isso requer um conhecimento neuroanatômico mais avançado para você fazer essa topografia. E até esse padrão aqui de múltiplos nervos de forma assimétrica cometida, né? Que é o padrão de mononeuropatia múltipla. Esse é um padrão tradicional das vasculites, da hanseníase. O único nervo afetado geralmente acontece em compressões locais, sejam traumáticas ou em sítios suscetíveis, como no túnel do carpo, por exemplo, também. Esse padrão em bota e luva das polineuropatias tem um diagnóstico diferencial muito extenso, pessoal. Tem que ser uma aula só disso, tá certo? Mas os protótipos aí são a polineurodiabética, de forma crônica, de forma aguda, a síndrome de Guillain-Barré. Junção muscular. Junção muscular, então, miastenia graves é a principal doença, né? Vai ser motor puro também, acometendo a fraqueza, tem um padrão proximal, né? Tanto nas pernas quanto no braço. Então, olha a importância de você definir o padrão, né? Pode, eventualmente, acometer deglutição também, musculatura ocular, mas geralmente é um padrão de cinturas que a gente chama, né? Fraqueza proximal nos braços. E é puro. Tem flutuação no quadro, perdão, vou corrigir a informação que eu falei para vocês agora, tá? Vou enfatizar aqui. Estava pensando em miopatia, mas a gente está falando de junção neuromuscular agora. Então flutua. A junção é o seguinte, o paciente acorda bem, tá beleza, tá, e no final da tarde ele tá fraco. Fraqueza vem, isso flutua, né? A junção neuromuscular, a transmissão ela pode variar ao longo do dia, de acordo com a temperatura, então o quadro é flutuante. A fraqueza é proximal, né? É uma semelhança com as miopatias, mas isso aqui marca muito a doença, tá, pessoal? Note aí. O comprometimento da musculatura ocular extrínseca. Então, o paciente ele pode ter ptose palpebral, queda palpebral, visão dupla, estrabismo, e isso é flutuante muitas vezes. Tem dia que tá bom, tem dia que tá ruim, um dia uma pálpebra cai, outro dia outra pálpebra, isso varia, né? Músculos da faringe, o cara pode ter alteração respiratória, da deglutição, fala, e até respiratória para a doença também, tá certo? Então, fraqueza proximal, com flutuação e comprometimento de nervos cranianos, lembrar de miastenia graves e doenças da junção neuromuscular, tem várias, tá certo? Futurismo, Eaton Lambert, por aí vai. Miopatias, né, os quadros musculares,
eles são motores puros também, esse sim, é um padrão de cintura, tá? Miopatia que é padrão de cintura. Fraqueza proximal nos braços e nas pernas. Algumas vezes, como eu tinha falado antes, podem estar associados, então, a alteração de deglutição, olhar conjugado, mas de forma geral é fraqueza proximal. Você tem alguns? Tem, claro, né? Quadro, a miopatia tem várias, né? Aguda, por exemplo, a dermatomiosite, miopatia necrotizante, inflamatórias, infecciosas. Crônicas, hereditárias aí dominam, sem dúvida, né? As distrofias musculares, por aí vai. Fraqueza proximal, história familiar pode ser importante, né? Como eu te falei, tem muitas miopatias que são congênitas, né? Músculos oculares da faringe podem ser acometidos também, mas isso não é tão marcante quanto na miastenia graves. Pô, Wagner, top, né? Cara, beleza, livrão aí. Vou gabaritar agora chegar ao paciente. Pessoal, neurologia a gente aprende todo dia, né? Tem que ter humildade. Você chega no paciente, é difícil, a comunicação às vezes não é fácil, o exame é complicado, o paciente tem outros problemas. Então esses padrões, eles funcionam muito bem na maioria das vezes, ajudam muito. Mas a gente tem que ter sempre humildade. Existem casos difíceis, muitas vezes a gente precisa reavaliar, pedir a opinião de um colega, considerar expandir a investigação. Se traz estranho o caso, não sei, tem alguma coisa errada? Tem, não sei onde é, interna, vamos reavaliar o paciente, tá certo? Porque isso é comum na prática, isso é bem comum. O seu papel é esse, é ser o sniper, né, hoje, o papel inicial, tirador de elite, né? Você tem que localizar bem a lesão. E a gente depende muito hoje do exame complementar, lógico, né? A medicina avançada é isso. Mas se você não localiza bem, já falei isso aqui, vou repetir, se você não localiza bem, vai pedir o exame errado e vai ter uma falsa impressão que o paciente está normal. Então, o que é muito comum na prática, que a gente recebe isso no consultório direto, tem uma paraplegia. Solicitam uma ressonância da coluna lombosacra para eles. Então, isso é um conceito neuroanatômico básico, que a gente vê muito no curso, inclusive. Paraplegia solicita uma ressonância da coluna lombosacra. Tá normal. Aí o pessoal fala, não tem nada, vai para casa. Pô, mas você sabe de anatomia, você viu aqui comigo, né? A gente acabou de ver que esse padrão de paraplegia, ele pode ter uma lesão torácica também. Então você não pediu a ressonância da coluna torácica, pediu só da lombosacra, e aí tem uma falsa impressão que o paciente não tem nada. Então, olha só, complicado, né? Localizei a lesão no cérebro, lá no tronco, ali na tomografia não tinha nada da tomografia. O paciente vai para casa, tá inventando, é PT. Não, pessoal, você localizou a lesão no lugar certo, pediu o exame que não tem uma sensibilidade suficiente. Tomografia de crânio, ela não é bem sensível, por exemplo, nas primeiras horas do AVC isquêmico para o tronco encefálico. Você pode precisar repetir essa tomografia, solicitar uma ressonância. Então, olha só, se você não fez a topografia, você vai estar sempre errado no caso, né? Por outro lado, se você tem a topografia correta, você vai interpretar os exames da forma correta, vai saber as limitações do exame. Bicho, não quero saber. A topografia é no cérebro, trocou o exame do paciente, viu o nome dele lá. Isso acontece, hein, pessoal? Na prática. Então, você tá com o alvo, você vai saber acertar na grande maioria das vezes, né? Então, aqui eu acho que já vai ficar se alongando demais a aula, né? Isso aqui a gente faz um diagnóstico diferencial de acordo com a lesão, não quero atrasar para o professor Jamari. Então, de acordo com a topografia, a gente faz essa brincadeira aqui, né, pessoal? De acordo com a topografia, você vai pensar em causas diferentes. Vamos fazer aqui do sistema nervoso central, só para você ter um gostinho de como é. Então, topografou no encéfalo, na medula, você vai pensar, instalação súbita numa causa vascular, seja um AVCH ou hemorrágico. Tem AVC da medula também, viu, pessoal? Pode acontecer. Então, se você topografou na medula de forma súbita, você pode pensar em um AVC da medula também, um evento vascular da medula. Se é um quadro mais arrastado, tanto no encéfalo quanto na medula, você pode pensar em causas neoplásicas. Por outro lado, doença aguda, recorrente, que vai e volta, né, em surtos. Tem que lembrar de doença desmielinizante, como a esclerose múltipla também, que pode acometer qualquer local aqui, encéfalo, medula. Então, você vai chegar no diagnóstico da esclerose múltipla pela topografia, né? Topografou no lugar, vai ver o exame de radiologia, opa, é uma lesão sugestiva de desmielinizante lá na cabeça. Mas se você pediu o lugar errado, pediu a cabeça, a ressonância da cabeça, e o paciente está com a mielopatia, é a lesão, muitas vezes. Então, ressaltando a importância. Na medula, na coluna, por exemplo, tem causas osteodegenerativas, né, compressivas, hérnia de disco, por aí vai. Doenças inflamatórias, segue esse padrão desmielinizante, né, na maioria das vezes agudas, a sarcoidose, por exemplo. Infecciosas também são agudas, tá? As meningoencefalites, as mielites infecciosas também. E aí, de acordo com esses dados da história clínica,
você sugere uma nosologia mais provável, e vai solicitar o exame do lugar adequado, né? A neuroimagem ela é dividida, né? Ressonância de crânio, coluna cervical, coluna torácica, coluna lombosacra. Essa investigação, ela tem um racional, isso custa dinheiro, né, pessoal? Você não tem isso disponível, você não pode sair pedindo tudo, né? Por isso você tem que fazer essa localização. Casos de suspeita infecciosa, inflamatória, você parte para o líquor, mas a maioria das vezes, pensou em sistema nervoso central, o exame inicial é o exame de neuroimagem, né? Preferencialmente a ressonância. Muitas vezes a gente tem só a tomografia inicialmente. O líquor, quando há suspeita de causa inflamatória infecciosa, pode ajudar muito. Exames laboratoriais também podem ajudar, dependendo da suspeita, né? Ah, sei lá, estou suspeitando de uma doença de DeVick, de uma neuromielite óptica. Pede o anticorpo no soro, né? No sangue mesmo. Casos genéticos, aí você vai ter a investigação genética. E por aí vai, pessoal. E aí você vai de acordo com essa topografia, tá? Eu não quero ficar me alongando nisso aqui, para não atrasar a aula do professor Jamari. Vou sintetizar para vocês aqui, então, neurônio motor, que você deve pensar. Neurônio motor, as doenças mais frequentes são as degenerativas, como a esclerose lateral amiotrófica. Ela comete neurônio motor superior e inferior, inclusive, né, uma combinação bem típica. Mas existem causas genéticas também, como é famosa essa, né? A atrofia muscular espinhal, o AMI, era uma doença fatal até poucos anos. Agora tem uma revolução no tratamento disso, né? Tem medicação modificadora da doença para AMI, que é uma doença que acomete nos bebezinhos, crianças, neurônio motor inferior, doença geneticamente determinada. Então, olha a importância de você topografar o negócio, né? Você pode chegar num diagnóstico tratável, potencialmente tratável hoje em dia, e o tempo é importante nisso, de reconhecer a possibilidade, né? De uma doença motor numa criança. HIV, infecciosas, no passado, neurônio motor, a polio, tinha um hospital só disso, de poliomielite, né? Era uma doença infecciosa aguda do neurônio motor, com a vacinação foi praticamente erradicada. Mas o HIV hoje pode ser responsável por isso também, processos paraneoplásicos mais raramente, né? Mas aí é aquela coisa, né? Suspeitou da lesão, você vai neuroimagem, né, para excluir causas estruturais, que o neurônio motor está saindo da medula. E no sistema nervoso periférico isso é importante, né? Sistema nervoso periférico, o exame que funcionalmente o avalia é a eletroneuromiografia, tá? Então, ficar esperto para isso. Topografou o sistema nervoso periférico, a eletroneuromiografia pode te auxiliar a confirmar essa topografia e a sugerir etiologia, isso que é interessante. O líquor pode ser interessante aí, raramente, para excluir causas paraneoplásicas ou infecciosas. Exames genéticos, quando você suspeita de uma causa genética como AMI, né? Nervo periférico a gente já viu, né? Se é um padrão de polineuropatia, aquele padrão bota-luva, crônico, você tem que pensar em causas toxicometabólicas, protótipo de diabetes, intoxicação, álcool, B12, paraproteinemias, são várias as causas de polineuropatias periféricas, tá certo? Aguda, então, que é uma polirradiculoneurite, na verdade, pega os nervos periféricos e raízes, você tem a síndrome de Guillain-Barré. Então, topografou de forma aguda nos nervos periféricos, lembrar da síndrome de Guillain-Barré. A síndrome de Guillain-Barré é uma polirradiculoneurite aguda inflamatória. Tem tratamento, né? Então, isso é importante. Causas crônicas também, de neuropatias periféricas, tem que lembrar das doenças genéticas. Aí você tem o fenótipo, né? O fenótipo do CMT, que a gente chama Charcot-Marie. Então, uma informação a mais aí para você legal. O paciente que ele tem um recavo, por exemplo, você vai lembrar disso, dessa possibilidade. Se é mononeuropatia, se é só um nervo, você vai lembrar da possibilidade de compressão em algum sistema anatômico suscetível, como o túnel do carpo no nível mediano. Se é mononeurite múltipla, se é assimétrica, lembra de vasculite sistêmica ou hanseníase. E aí, eletroneuromiografia, exames laboratoriais, como é que está a glicemia do paciente, como é que está a vitamina B12. O líquor pode ajudar no Guillain-Barré, por exemplo, associação proteína histológica é clássica. Se há uma suspeita de causa genética, você vai para avaliação genética, né? Junção neuromuscular, protótipo de miastenia grave, lembra disso, né? Ela tem essa característica da flutuação, que é marcada, né? Mas pode ser congênita também, pode ser genética. Então, indivíduos mais jovens têm que lembrar dessa possibilidade também, tá certo? Eaton-Lambert é uma doença paraneoplásica da junção neuromuscular, principalmente causada por câncer de pulmão, pequenas células. O cara pode ter uma doença da junção, uma instalação mais aguda, né? Tem algumas peculiaridades. O Lambert pega mais autonomia, o paciente pode ficar com boca seca, né? Uma característica boca seca também. Um acometimento mais proximal das pernas. Tem algumas firulas a mais também. Botulismo, né? Uma causa aguda de transtorno da junção neuromuscular, rara. Geralmente é descendente, começa no segmento craniano e desce para a perna, os sintomas, né? Às vezes você vai sempre, sistema nervoso periférico, unidade motora, você vai, eletroneuromiografia,
Você pode precisar de anticorpos contra a receptor da acetilcolina na miastenia graves, testes genéticos na miastenia congênita, por exemplo, por aí vai. Miopatias, as doenças do músculo, agudas, deve sempre lembrar a possibilidade de inflamatória, né? Então, ter isso em mente, né? Totalmente tratáveis. Se crônicas, você vai pensar em causa genética, como distrofia, miopatia congênita, infecciose aguda também, né? E a CPK tem um papel bem importante, tá? Um papel bem importante nas miopatias. Não é toda miopatia que aumenta a CPK, então fica esperto para isso, né? Eletromiopatía sempre, né? Periférico, imagem de músculo, ultrassom de músculo, ressonância de músculo pode ajudar também. Biópsia, muitas vezes é utilizada para o diagnóstico definitivo, exames genéticos, quando há a suspeita também, tá, pessoal? Então, basicamente isso, né? É aquela coisa, a gente está vendo a rua bonita ali, aquele diagnóstico bonito no final, mas tem um trajeto muito longo a percorrer. E o foguete que você tem em mãos, né, o ônibus espacial que você tem em mãos, a tecnologia ela chegou, mas você tem que lembrar que o passo fundamental é a anamnese e o exame físico. Esse é teu foguete que vai te levar ao teu diagnóstico final para aproveitar ali prazerosamente aquele diagnóstico legal que você fez. Então, lembrar sempre que o caminho é muito importante até chegar a essa conclusão, tá, pessoal? Fico à disposição aqui para responder dúvidas de vocês. Desculpa aí se atrasei um pouco para o pessoal. Foi um grande prazer mais uma vez. Aula maravilhosa, doutor Wagner. A gente veio com esse curso com o objetivo de desmistificar a neurologia. O senhor cumpriu de forma brilhante o objetivo, desmistificando a fraqueza muscular, que é uma queixa que vai chegar para todo médico, né? Então, todo clínico tem que saber explorar essa queixa a fim de topografar as lesões e a gente elaborar as nossas suspeitas. Muito obrigada por simplificar esse assunto para a gente. E agora a gente vai ter um momento de dúvidas. Brotaram várias dúvidas aqui no chat. A primeira que a gente trouxe é da nossa seguidora Ingrid Sanches. Ela pergunta: diante de uma síndrome do neurônio motor inferior, qual é o valor da eletroneuromiografia? É mais etiológico, prognóstico ou topográfico? Obrigado pela sua pergunta. A pergunta é muito interessante. Então, a eletroneuromiografia, ela é um exame que você viu, a gente conversou isso, né? Ela avalia praticamente todo o sistema nervoso periférico. O valor inicial da eletroneuromiografia é topográfico, sem dúvida. Eu faço eletroneuromiografia. Então, sempre isso que a gente tem em mente, né? Quando a gente começa uma aula teórica, pessoal, parece fácil, né? Não precisa de eletroneuromiografia para topografar, você pela anamnese, pelo exame, você topografa. E realmente muitas vezes isso acontece, mas nem sempre, né? Nem sempre. Então, a eletroneuromiografia ela é um exame muito interessante para complementar a topografia, é o principal recurso dela, tá certo? Porém, existem pistas diagnósticas na eletroneuromiografia que ajudam a sugerir a etiologia, tá certo? Vou te dar um exemplo. Uma polineuropatia, por exemplo, a eletroneuromiografia consegue caracterizar ela em axonal e desmielinizante, que você não consegue fazer isso na prática, na clínica. Não consegue fazer na clínica. E o tratamento é completamente diferente muitas vezes, né? A diferença de você dar um diagnóstico de uma neuropatia diabética para uma forma crônica do Guillain-Barré, que a gente chama, que é o CIDP, que tem tratamento imunomediado. Então, é uma implicação muito grande. E aí também você tem que ter cuidado, né? Infelizmente, pessoal, na prática, tem muita eletroneuromiografia que não dá para a gente confiar. É um exame muito operador dependente, então você tem que ter uma pessoa de confiança, senão você vai estragar o dinheiro do seu paciente, muitas vezes. Então, realmente uma limitação da eletroneuromiografia o fato de ela ser operador dependente. Então, você precisa confiar naquela pessoa que está fazendo o exame. Senão, pode ser uma tragédia, inclusive. Então, assim, bem sincero, uma eletroneuromiografia mal feita por uma pessoa que a gente não tem uma confiança grande, eu confio muito mais no meu exame neurológico, tá certo? Então, ficar esperto para isso. Mas, sem dúvida, a eletroneuromiografia faz parte da investigação fundamental das doenças do sistema nervoso periférico, tá certo? E, lógico, existe uma implicação médico-legal nas coisas, né, pessoal? Muitas vezes, tem uma túnel do carpo ali clássico, mas o cirurgião, ele quer ter um embasamento legal, um embasamento concreto para operar, entendeu? O túnel do carpo do paciente, o colega endocrinologista quer confirmar se tem uma neuropatia. Então, tem esse aspecto também dos exames complementares, um aspecto médico legal, que é importante. Tá certo? Prognóstico também. Se a lesão é axonal, fala bem baixo. A lesão axonal, geralmente, o prognóstico é pior do que uma lesão desmielinizante. A eletromio vê isso também. Então, ajuda a tomar conduta, muitas vezes, na decisão
cirúrgica, tá? Bacana, professor. Mais uma pergunta aqui, ó. Guilherme perguntou o seguinte: em quadros agudos, após quanto tempo podemos usar as características da fraqueza, tônus e reflexo, para dividir entre neurônio superior e neurônio inferior? Fala, Guilherme. Obrigado pela sua pergunta. Olha só, a pergunta é resposta. Eu falo tranquilamente. Aí não tem Papai do céu, Deus, quando criou a gente, ele não estabeleceu isso. Ó, a partir de 15 dias de lesão piramidal, vai aparecer os sinais de liberação piramidal. Não tem isso. Na prática, o que a gente fala? Isso leva, geralmente, dias a semana, tá? Então, essa é a informação importante para você e, lógico, avaliar os padrões adicionais. Então, por exemplo, uma tetraparesia aguda, uma queixa comum, tá? Isso é uma situação prática comum. Tetraparesia aguda, chega o paciente lá. Guillain-Barré. Muitas vezes já chega para você, chegou um Guillain-Barré aí. Isso é típico, viu? Chegou um Guillain-Barré para você, paciente tetraparético. Tetraparesia aguda, beleza, você vai examinar o reflexo, tudo abolido, não tem síndrome piramidal. Você fala, pô, será que deve ser uma neuropatia periférica aguda mesmo, um Guillain-Barré agudo. Mas aí você fica esperto para as coisas associadas, né? Você não vai confiar no piramidal na fase aguda. Aí você vai avaliar o paciente, quando você vê uma sonda do paciente, você fala, o que esse paciente está com uma sonda urinária? Retenção urinária importante. Então, ó, retenção urinária importante, comprometimento autonômico importante, já sugere mielopatia. Você, opa, se tem isso associado, não quero saber dos piramidais, na fase aguda. Isso pode ser uma mielopatia cervical. Nível sensitivo, opa, daqui para baixo não sinto nada. Não é Guillain-Barré, não é doença dos nervos periféricos. Nível sensitivo, distúrbio esfincteriano, com a tetraparesia, numa fase aguda, lembrar a possibilidade de uma mielopatia. Entendeu? É basicamente isso, Guilherme. Mas aí, cara, é bom senso, realmente. Isso não está escrito na pedra, após quantos dias isso vai acontecer, tá bom? Espero que tenha sido claro aí para você. Bacana, professor. Mais uma perguntinha aqui do Ivan Fialho. Ele pergunta: os neurologistas estão esperando surtos de Guillain-Barré secundários à pandemia de Covid? Boa, Ivan. Essa pergunta é uma pergunta legal, né? Eu acho que o Covid, a primeira coisa é resistir ao oba-oba, né? É muito legal você se empolgar com um relato de caso neurológico associado à Covid, mas causalidade, pessoal, de forma geral em medicina, causalidade é muito difícil de se estabelecer. Principalmente quando você está diante de uma doença nova, né? Muito nova. Você veja que existe uma polêmica com relação à vacinação como causa de Guillain-Barré há mais de 40 anos na literatura médica, né? Então, existe essa polêmica, existem estudos sobre isso. Então, o coronavírus, o Covid, surgiu há 6 meses. É muito difícil você estabelecer essa causalidade. Hoje, na literatura, não tem causalidade para Covid e nenhuma manifestação neurológica. Não tem causalidade, tá? Tem relato de caso, tem série de casos, com relação a Guillain-Barré. Mas aí eu posso argumentar com você. E nesse específico, uma condição infecciosa, podia ser o coronavírus, podia ser o influenza também. Sabe que Guillain-Barré é uma condição pós-infecciosa, né? Então isso talvez não seja específico ao coronavírus. Isso pode ser uma coisa inespecífica a um infeccioso, tá? Mas é muito difícil estabelecer essa causalidade de forma rápida. A gente está vendo vários relatos. Cefalite, Guillain-Barré, miopatia, mielite. Agora nós estamos falando de uma doença que está acometendo o quê? Talvez hoje em dia 3 milhões de pessoas no mundo, e você tem apenas relatos de série de casos neurológicos. É uma doença que está pegando tanta gente, uma doença tão prevalente. Por que a gente só tem séries de casos e relatos de casos, né? O coronavírus é principalmente trópico pelo sistema respiratório, né? Agora, infecções neurológicas, a gente vai aprendendo isso aí na prática, lógico, aberta, cabeça aberta. Não atribuir agora tudo ao coronavírus. Isso é perigoso também. Bacana, professor. Acho que respondeu aí. Mais uma pergunta aqui, ó. Lucas Medrado. Muitas pessoas vão ao médico queixando-se de cansaço. Como eu posso distinguir o cansaço da miastenia graves do cansaço provocado por outras situações? Ô, Lucas, essa sua pergunta é uma pergunta fantástica, na verdade, né?
E muitas vezes na prática é difícil mesmo. Você está falando de dois polos diferentes, e geralmente um capítulo de fraqueza muscular, ele começa por isso, né? Eu não abordei isso aqui porque a gente está falando mais para estudante, mas isso não tem nenhuma prática muitas vezes, né? Quando que o paciente ele tem astenia ou quando é fraqueza? São polos diferentes, né? Então, a astenia, ela é uma condição que o paciente ele parece que tem uma fraqueza muscular, mas é de causa clínica, né? Não é de causa neurológica, não é daquela via. Então, tá fora daquela via que a gente comentou. Pô, como assim? O paciente é só você observar um paciente que está com uma doença consumptiva, câncer terminal. Você olha o paciente ali, ele não levanta da cama, o cara tá fraco, né? O cara, ele tem um quadro consumptivo, que é aquele quadro por várias toxinas. Essas toxinas, elas medeiam ali consumo muscular, podem, inclusive, afetar nervos periféricos, e o paciente, ele tá com o sistema íntegro, na verdade, a piramidal, a unidade motora está íntegra. Mas, em função daquele quadro catabólico, o paciente ele pode evoluir com uma sensação de fraqueza, né? Que é a astenia. Então, como você vai diferenciar uma astenia de uma fraqueza muscular? Do ponto de vista prático, habitualmente, o paciente com astenia, ele está muito consumido, mas a potência muscular dele é relativamente preservada. É aquele famoso paciente que ele tem um palitinho ali, né? Magrinho o paciente, coitado. Mas a manobra de oposição, pô, ele consegue. Tudo bem, ele não é o Hulk, né, cara? Ele não vai te destruir. Mas ele consegue exercer uma força interessante em você ali. E a astenia, de forma geral, ela é simétrica, né? Ela é global. Ela tá no paciente como um todo. E o paciente também tem um contexto para isso, né, pessoal? O cara, sei lá, quem teve dengue sabe, bicho. O cara fica fraco, o cara fica astênico ali. Ele tem dificuldade de se movimentar. Entendeu? Então tem um contexto de uma doença clínica e tem essa questão, quando você vai avaliar o paciente, ele tem essa potência muscular. Eu já tive dengue, por exemplo, você não consegue levantar da cama, mas se você me pedir para estender o braço ali para fazer uma força, eu vou conseguir, naquele segmento corpóreo. Ao passo que o paciente que tem a esclerose lateral amiotrófica, por exemplo, uma fraqueza muscular por lesão da via da motricidade, o cara, ele tem uma fraqueza de verdade, ele não consegue esboçar, nem consegue te vencer ali no exame neurológico, tá certo? Olha, difícil, viu? Neurologia nem sempre é fácil. Então, tem paciente que chega com quadro de fadiga ali, você examina, não tem fraqueza, você fica na dúvida muitas vezes, miastenia grave, você tem que tomar cuidado com miastenia grave, o paciente pode ter essa astenia. Então, se flutua, fica esperto. Pegou motricidade ocular, fica esperto com a miastenia grave. Algumas miopatias também, as miopatias metabólicas, elas podem cursar com sintomas flutuantes de cansaço. O cara faz um exercício físico e fica com cansaço, fica com uma fraqueza, uma astenia ali. Depois do exercício, um sintoma dinâmico, né? Então, quando o sintoma é dinâmico, fica esperto também para miopatia de causa metabólica. Uma pirula aí, é a doença de Macardo, para você lembrar disso, certo? Então, tem essas nuances, e algumas delas só um neurologista mais experiente para te ajudar. Muitas vezes a gente fica na dúvida mesmo. Não é fácil. Tem até coisa conhecida como síndrome da fadiga crônica, por exemplo, viu? Que é um capítulo à parte aí na neurologia e reumatologia, tá certo? Espero que tenha ficado claro também, tá, Lucas? Outra coisa, pelo amor de Deus, né? Cansaço, às vezes é falta de ar, viu? Então, cuidado para não confundir. Chega o paciente morrendo de falta de ar, tá com tromboembolismo pulmonar, um TEP, e você está batendo martelo lá nele. Então, isso é uma coisa básica, né? O paciente chega para você falando de cansaço. Primeira coisa é, que cansaço é esse? Falta de ar? Tá faltando ar para o senhor? Não está conseguindo respirar? Ou é um cansaço físico, cansaço nos músculos, fraqueza nos músculos? Então, esse é o passo inicial, né, também, da avaliação. Bacana, professor. Mais uma perguntinha de Fernanda Abreu. Na síndrome de Guillain-Barré, sempre há necessidade de tratamento e é preferível imunoglobulina ou plasmaférese? Aí você está falando, eu vou voltar para a topografia, né? Vou ser chato aqui. Você está falando, então, da topografia, uma radículo neuropatia aguda, que nesse contexto a gente vai lembrar do Guillain-Barré. Então, Guillain-Barré, como que funciona na prática? O pessoal que não está familiarizado. Geralmente o paciente cursa com uma fraqueza, instalação aguda, ascendente, começa nas pernas, vai subindo para os braços, associado a sintomas sensitivos, isso pode progredir para a face, paralisia facial, pega o nervo facial, e até para a musculatura da respiração. Alguns pacientes podem até precisar ser entubados para isso, né? Então, a característica marcante também é a abolição dos reflexos profundos. Então, é uma paralisia flácida aguda. O paciente está
paralisado, o flácido, né? Tá mole, não tem hipertonia piramidal, é aguda e a reflexa. O líquor é um exame que ajuda muito nesses casos, pode ter uma dissociação proteína-citológica, células normais no líquor, com proteína aumentada, porque teve uma quebra de barreira naquela região proximal das raízes. A eletroneuromiografia pode ajudar, mas esses dois exames, eletroneuromiografia e líquor, nos primeiros dias podem estar normais. O diagnóstico do Guillain-Barré é eminentemente clínico, com exclusão de outros diferenciais como medula, né? Então, uma coisa importante aqui é o tratamento, pessoal. Sim, tem tratamento do Guillain-Barré, tá certo? Mas o tratamento do Guillain-Barré é na fase aguda. Os estudos, eles falam em até 2 a 4 semanas. Até 4 semanas o Guillain-Barré tem tratamento, sim. Ou imunoglobulina, isso é baseado em evidência, tá? Esse tratamento, ele não é vida ou morte. O Guillain-Barré, de forma geral, ela é uma doença autolimitada. Mesmo não tratar, o Guillain-Barré não vai melhorar, tá certo? Mas essas terapias, elas aceleram a melhora do paciente, tá certo? Evitam, por exemplo, em muitos casos, que o paciente seja entubado. Então é importante esse tratamento. Não existe um melhor do outro, imunoglobulina não é melhor que plasma, ou vice-versa, baseado em evidência. Do ponto de vista prático e, na verdade, de conduta do dia a dia, depende do seu serviço. Tem lugar que é mais fácil plasmaférese, tem lugar que é mais fácil imunoglobulina. A plasmaférese é um procedimento mais invasivo, né, pessoal? Tem que colocar um catéter, tem que ter um serviço para ficar em lá, demora 10 dias de tratamento. Então, na prática, se você tem imunoglobulina, ela é um tratamento mais cômodo, tá? Do ponto de vista de evidência, é semelhante para os dois, tá certo? Espero que tenha ficado claro também para você aí, viu, Fernando? Corticoide, não, tá? Lembrar disso. Não existe essa terapia com corticoide para Guillain-Barré. Professor, sensacional, esclareceu demais. Surgiu aqui, a gente está brincando que todo dia está surgindo um fã-clube novo. Não sei, não teve o nome do seu fã-clube ainda, viu? Os Wagners aí, alguma coisa assim. Muito boa aula, o pessoal elogiou bastante aqui. Chuva de elogios nos comentários. Obrigado por ter aceitado o nosso convite numa sexta-feira à noite. Obrigado por essa aula fantástica. A gente agradece mesmo de coração por ter ajudado a gente a desmistificar a neurologia aí pro pessoal, viu? Muito obrigada. É isso aí, pessoal. Parabéns. Parabéns pelo evento. Muito legal a iniciativa de vocês. É isso aí, galera. A lição é essa. Começar pelo simples, né? O simples, muitas vezes, é fundamental. Fechado? Fechado. Obrigadão, professor. Forte abraço, viu?